Bom dia. Hoje é o dia da leitura do 4º livro de Provérbios. Hoje eu não fui fazer a contemplação do sol porque foi o primeiro encontro do programa do Pior Ano da Sua Vida. E o encontro foi 4h52 da manhã. De qualquer forma, amanheceu chovendo, muita neblina, mas acordado eu tava. Aqui são minhas calopsitas. Tem mais ali. Elas ficam soltas. Nesse capítulo 4, eu vou fazer a leitura e a gente tem pelo menos 4 chaves importantes. É que nem eu falei para vocês, não é só a questão da leitura literal. Ela tem algumas chaves que às vezes não são tão simples de serem percebidas. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apeguem-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça e aceite o que eu digo, e você terá uma vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você for por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Vou fazer uma pausa aqui para explicar a primeira chave. A primeira chave é a seguinte: toda vez que você vê a palavra sabedoria, você vai circular e você vai substituir por Deus. Por quê? Porque aqui, nesse capítulo, ele está dizendo que a sabedoria é suprema. Esse é o primeiro ponto de interligação entre uma coisa e outra. A sabedoria é suprema, Deus é supremo. Então imagina que você está procurando uma chave. Você procura uma chave e para encontrar essa chave, de quem que você vai atrás? Do chaveiro. Então eu posso falar: eu estou procurando a chave tal. E a pessoa me responder: tá, então você tem que procurar o chaveiro. Então aqui no caso, você está buscando a sabedoria. Ótimo, beleza. Mas isso também quer dizer que você está buscando Deus, porque Ele que vai te dar sabedoria. Agora olha só o que acontece, olha só o direcionamento que o provérbio dá quando você substitui a palavra sabedoria por Deus. Procure obter Deus, se aproximar de Deus, e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Esse é o 5. 6. Não abandone Deus, e Ele o protegerá. Ame-o, e Ele cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter Deus. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima a Deus, e Ele o exaltará. Abrace-o, e Ele o honrará. Ele porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho de Deus, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Então, fica muito mais claro você substituir uma coisa por outra, mas isso não é tão óbvio. Necessita de uma certa percepção para você poder fazer isso. Então, aqui diz que você tem que procurar Deus,
que esse é o conselho da sabedoria para você, que Deus vai te honrar, que se você amar a Deus, Ele vai cuidar de você. Ah, Rodrigo, e tem como você me mostrar como é que se dá algum exemplo na Bíblia desse carinho por Deus pelas pessoas? Antes de continuar a leitura, eu posso sim te mostrar. Eu fiz uma recomendação pelo livro de Judas, e se você leu, talvez você tenha pego essa chave e você tenha percebido. Então vamos lá, livro de Judas, o versículo 8. Na verdade, ele está falando aqui sobre o pecado e o destino dos ímpios. E ele fala assim: da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitaram as autoridades e difamaram os seres espirituais. Então são assim, está falando de pessoas que não buscam Deus e não buscam sabedoria. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, o que acontece? Só para você entender. Aqui, ele está explicando que a questão da repreensão e a questão do julgamento não cabe a nós. E ele fala assim, até o anjo Miguel, quando o próprio diabo foi ter com ele a respeito do corpo de Moisés, ou seja, o diabo governante do mundo, mas ele não sabe cadê o corpo de Moisés. E ele foi ter com o anjo, e o anjo, mesmo assim, não repreendeu ele. Então, ele desesperado, porque não sabe cadê o corpo, e foi tomar satisfação. Ah, mas eu governo, e onde é que está o corpo desse cara? Que eu não encontro em lugar nenhum. Sendo que aqui, nessa terra, eu sei de tudo. Gente, cadê os passarinhos? Estão ali, ó. Então, esse é o nível de carinho que Deus tem para quem é com Ele. Então, voltando aqui para a leitura do provérbio. Existem outros corpos, tá? Que não viram a morte. Subiram aos céus de forma direta. Enfim. 13. Provérbio 4, versículo 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Escute o que eu te digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu já tinha explicado no provérbio passado que quando ele fala coração, ele está falando sobre sentimentos e emoções. Então ele diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A nossa vida, ela depende do que a gente sente, de como a gente direciona os nossos sentimentos e se a gente controla ou não as nossas emoções. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando de domínio. É isso a grande chave desse provérbio e que vai ser mais trabalhado de forma mais detalhada nos próximos. Se você domina seus sentimentos, se você domina suas emoções, você tem controle sobre o seu corpo, você tem controle sobre sua mente e você consegue governar sobre as coisas que você resolve e escolhe fazer na sua vida. Afaste a sua boca de palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Aqui continua falando sobre domínio. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Aqui está falando de foco, que é um desdobramento do domínio. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Mais uma vez ele finaliza falando sobre o domínio. E essa é a grande chave do provérbio 4. Domínio. Sobre o que a gente domina e sobre o que a gente quer ou espera dominar. O que é que falta a gente dominar, que a gente ainda não aprendeu?
Então, esse é o vídeo. Amanhã a gente vai para Provérbios 5. Então, um abraço, até mais.